Olá! Com certeza, em algum momento já surgiu aquela conversa sobre energias positivas ou mal olhado, né? Mas fica a pergunta: o que a fé católica de fato tem a dizer sobre isso? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema que é bem popular para descobrir qual é a perspectiva da igreja. Então, vamos lá, direto ao ponto. É muito comum a gente ouvir por aí, até mesmo entre católicos, expressões como preciso limpar as energias da casa, ou fulano tá com mal olhado. A questão é, esses conceitos, eles realmente têm um lugar dentro da fé? Ou será que são ideias que a gente foi, absorvendo de outros lugares sem nem perceber? E antes de mais nada, é preciso reconhecer. Essas ideias estão por toda parte, não é mesmo? Fazem parte da nossa cultura. A gente vê em conversas do dia a dia, na mídia, em todo lugar. E muitas vezes em práticas que parecem totalmente inofensivas. Só que, aos pouquinhos, elas vão influenciando o jeito como a gente enxerga o mundo e as coisas que acontecem com a gente. Certo, e qual é a posição oficial da igreja sobre isso tudo? A resposta é bem direta, sem rodeios: não. Esses conceitos não são católicos. E por quê? Porque a doutrina católica não trabalha com essa ideia de energias impessoais, sabe? O foco da fé é totalmente outro, é uma relação pessoal, direta, com Deus. Não se trata de forças vagas e anônimas que estão por aí. E é aqui que a coisa muda de figura. A perspectiva é completamente diferente. Em vez de pensar num universo que é governado por energias que flutuam para lá e para cá, o ensinamento católico apresenta um cenário, digamos, de um drama cósmico. De um lado, um relacionamento de amor com um Deus que é uma pessoa, que é o bem com B maiúsculo, e do outro, uma luta bem consciente contra as forças do mal. Olha só que interessante essa comparação direta. Ela pega esses conceitos que a gente ouve sempre, que são meio vagos, como mais vibrações, e traduz para a linguagem da fé. O que são as mais vibrações? Pecado e tentação. E isso muda tudo, porque tira a gente daquela posição passiva de ser uma vítima de energias e nos coloca como protagonistas, como responsáveis pelas nossas escolhas. Então, qual seria a verdadeira força positiva para a igreja? Não é uma energia cósmica, mas sim a graça de Deus. Dá para pensar na graça como se fosse um presente de Deus, sabe? Uma ajuda que vem do alto, sobrenatural, que nos fortalece, que nos cura e que nos guia na direção do bem maior, que é a união com Ele. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. Aquilo que muita gente chama de energia negativa, na visão católica é, na verdade, a tal da batalha espiritual. Ou seja, não é uma nuvem de coisa ruim que fica por aí aleatoriamente. É uma luta bem real do dia a dia contra tentações bem concretas, como o nosso egoísmo, a mentira, a inveja. Ok, se essa ideia de energias não vem da tradição católica, a pergunta que fica é: de onde ela surgiu? E por que ficou tão popular a ponto de se misturar com a fé de tanta gente? Bom, a origem vem de várias fontes diferentes. Vem de filosofias orientais, como o taoísmo e o budismo, que tem uma visão do divino que é bem diferente da cristã. Vem também de movimentos mais modernos, da chamada Nova Era. O que acontece é que essas ideias acabam se misturando. E isso pode confundir bastante quem quer seguir a doutrina católica de forma mais clara. E aqui está o ponto central da diferença. Não é só uma questão de usar palavras diferentes. A lógica por trás de tudo é outra. Pensa bem, a fé católica se baseia num Deus que é pessoa, com quem a gente se relaciona. Já muitas dessas outras visões falam de uma força impessoal que pode ser manipulada com técnicas ou rituais. São duas coisas bem distintas. Beleza, já deu para entender o que não é a visão católica. Mas então, como um católico lida com as dificuldades, com a negatividade que existe no mundo? Qual é a proteção espiritual que a fé oferece? Olha que afirmação forte. A Eucaristia é colocada bem no centro da proteção espiritual. A ideia é a seguinte: se uma pessoa está unida a Cristo, que é a fonte de todo o bem, que poder real um simples pensamento ruim ou um desejo negativo de outra pessoa pode ter sobre ela? É uma reflexão poderosa, não acha? Então, o kit de ferramentas espiritual católico é bem prático. Não tem a ver com amuletos ou rituais para afastar energias. Tem a ver com uma vida de fé ativa. O que isso significa? Lutar contra o pecado no dia a dia de forma consciente, buscar a força de Deus nos sacramentos com uma confissão e, claro, se unir a Cristo na comunhão. E isso leva a um ponto essencial, a nossa liberdade. O dano espiritual para acontecer precisa do nosso consentimento. É como se alguém batesse na nossa porta. A tentação pode bater, pode insistir,
mas ela só entra se a gente abrir a porta por dentro. Ela não tem o poder de arrombar a porta da nossa alma contra a nossa vontade. Percebe como isso muda o foco? Em vez de viver com medo de forças invisíveis que estão por aí, a proposta é outra, é se engajar com confiança na verdadeira batalha espiritual, que é a luta que acontece dentro da gente, a luta para crescer em virtude, para crescer no amor. É importante dizer, a fé católica não nega que o mal existe. Muito pelo contrário, leva isso bem a sério. A grande diferença está na resposta. A resposta não é o medo, a resposta é o poder das 3 grandes virtudes. O amor, que é mais forte que o ódio, a fé, que ilumina qualquer escuridão, e a esperança, que nos sustenta nos momentos difíceis. E, no fim das contas, a mensagem é de uma segurança muito grande. A graça de Deus, essa ajuda que vem dele, é infinitamente maior do que qualquer problema, qualquer desafio, qualquer situação difícil que se possa imaginar. Simplesmente não há comparação. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Onde é que a nossa confiança está sendo depositada? É na tentativa de se proteger de energias e forças que, no fundo, a gente não controla? Ou é na construção de uma verdadeira fortaleza interior, baseada na fé, na esperança e no amor? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, definir toda a nossa caminhada espiritual.